Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Célio Fabiano. O Célio é CEO da Desk Manager. Célio, prazerzaço te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é nada fácil. Uma honra poder receber aqui para falar da tua história, do teu momento, falar também sobre o futuro. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tentamos organizar algumas agendas, nós estamos num momento, continua de scale up, então deu certo. Saímos do grande centro de São Paulo, viemos para Jundiaí. Obrigado pelo convite. Agora, Célio, 25 anos empreendendo, né? Eu me vejo um pouquinho nessa tua história, porque eu também, a minha vida toda foi uma vida de criar empresa, de vender empresa, de recomeçar, que a gente sabe que empreendedor não é só um mar de rosas. Como é que está sendo essa história? Como é que você iniciou essa tua jornada de empreendedor? Como é que isso está se desenvolvendo aí nessa brilhante trajetória que você tem realizado, Célio? Eu fui CLT por pouco tempo. Com 21 anos eu abri minha primeira empresa, não era o MEI, né? Era o ME. Então lá atrás já tinha esse conceito de microempreendedor. Dentro de um cliente que eu estava, tive a oportunidade de abrir essa empresa para prestar serviço para outros parceiros. E aí, desde aí eu não parei. Hoje nós estamos com um grupo, né, muito forte. A nossa principal empresa se chama Desk Manager e estamos levando ela para o mundo. É um desafio grande empreender no Brasil, nós sabemos, mas é muito bom, muito gostoso. Dá oportunidade para o jovem, dá oportunidade para acesso, principalmente em tecnologia, porque eu vim de tecnologia e eu tive acesso. E hoje eu poder proporcionar isso para os nossos colaboradores, né? Para o nosso parceiro que às vezes não empreende e a gente faz, você tem pitch de empreendedor, vamos empreender, e a gente poder colaborar para crescer e ajudar o nosso país, não tem preço. Então, eu tenho várias veias de empreendedorismo dentro de mim. E como é que foi essa virada de chave, né? Foi um convite que você recebeu? Foi uma oportunidade que você identificou de abrir um CNPJ para atender? Como é que foi essa decisão, Célio, que te trouxe de uma maneira extraordinária onde você chegou? Eu tenho um conceito que é de sempre doar. Você doa para alguém alguma coisa, independente do que seja, isso vai voltar. Eu acredito que foi isso, então foi muito oportuno, né? As pessoas falam que é sorte, e nesse caso é sorte mesmo. Então eu comecei a ajudar amigos na área de tecnologia, e ainda funciona assim, muita gente nasce em sociedades, um ajudando o outro, né? E aconteceu de uma prestadora de serviço onde eu estava, falou, eu preciso de uma outra pessoa alocada em um cliente meu. Você consegue me ajudar? E de repente você pode ser essa pessoa para poder tocar. Então foi a oportunidade. E aí eu peguei meu primeiro profissional, eu tinha uma empresa de tecnologia, não era uma empresa de software, era uma empresa de infraestrutura, totalmente diferente, né, conflitante. Hoje já tá eles já são mais unidos, né, as áreas, mas acabou sendo uma oportunidade. Eu ajudando uma amiga que empreendia e ela me retribuiu e falou, olha, tem essa oportunidade. Aí não parei mais. Aí eu saí de CLT e fui empreender numa empresa de tecnologia que ela não existe mais, eu vendi ela em 2013 e me foquei numa outra oportunidade que nasceu, que é a Desk Manager, que tem seus 14 anos hoje, é uma empresa de sucesso, diferente da empresa que eu tinha de consultoria de serviço. A empresa de serviço eu vendia 2, 3 projetos por mês, aí a gente nascia um dia atrás do outro, né? Empresa de serviço nós sabemos como que funciona, né? E agora com software não, nosso software é 5, 10, 15, 20, 30, 50 contratos por mês e você vai crescendo, né? Exponencial. Você falou da tua visão e como você conduz a tua vida nessa questão de ajudar, né? Você sabe que essa é a essência do networking, né? Sim. Primeiro você faz para o outro para que depois você eventualmente receba do outro, ou que o universo se encarregue de trazer o bem que você faz sem desejar ou esperar nada em troca.
Como é que isso nasceu na tua vida e como é que você lida com isso? Porque isso não é muito comum, né? Não é comum. E não é uma doutrina que eu quero impor aqui, mas normalmente o ser humano tem esse sentimento de egoísmo, né? De querer tirar, principalmente um modelo tradicional de venda, onde você está preocupado muito mais numa relação transacional do que provavelmente com a pessoa. E quando você vê com uma visão diferente de você ajudar, isso primeiro surpreende a pessoa do outro lado, né? E de alguma maneira faz com que você seja considerado como alguém diferencial, né? Como é que isso... Vira uma referência, Como né? é que foi isso? Você sempre trabalhou assim desde antes de empreender? Sim. Ou naquele momento você decidiu desde a época de colégio, eu sempre tive esse conceito sem saber o que é. A gente criou uma... Depois, quem estiver nos assistindo poder pesquisar no LinkedIn, chama Máfia do Bem. Existe a máfia do mal. Nós não sabemos quem é a máfia do mal. Algumas pessoas a gente até a gente consegue saber, ó, isso aqui faz parte da máfia do mal, tal. Mas a máfia do bem, ela também pode ser oculta e existir. Que é o quê? É você poder fazer algo para alguém sem contrapartida. Se você fizer isso, cara, é sucesso. As coisas boas vão voltar para você, você vai conseguir. E no empreendedorismo, no network, funciona assim. Pra você fazer bons network, você tem que chegar para alguém que você quer, primeiro do ano. Como que você vai ajudar aquela pessoa? Na Desk Manager funciona assim, eu tento trazer isso dentro para os nossos colaboradores, para os nossos sócios hoje, e no empreendedorismo não é diferente. Se você chega numa roda e você entende que aquela pessoa está com um problema, ou que você pode ajudá-la, e às vezes ela nem sabe que precisa daquela ajuda, está garantido que você fez o teu melhor ali, sabe? Agora, falando especificamente da Desk Manager, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador? Como é que ela nasceu? O que ela oferece como soluções para o mercado hoje, Célio? Dando um contexto, né? Nasceu de uma oportunidade. A gente prestando um excelente serviço numa empresa americana e um gerente de TI falou, olha, eu preciso desenvolver um software. E nós já tínhamos um controle interno bem modesto. Você não quer alugar esse teu controle, o teu sistema que você tem interno para nós, porque está muito caro, é em dólar, e ainda existe esse problema de ser em dólar, né? Ainda mais do que a gente está vivendo agora com o desafio dos Estados Unidos. E aí esse gerente falou assim, eu tenho R$500 e eu preciso de 5 acessos, você libera para mim? Eu nunca gostei de desenvolver software, sempre só para nós. Aí eu identifiquei uma oportunidade de alguém que veio que gostava da gente, né? E aí nasceu a Desk Manager. Nasceu com um cliente com R$500 e a gente começou a alugar isso lá em 2011 para 2012. A gente começou a alugar um software na nuvem. Naquela época não se falava em nuvem. Tinha o Google, tinha Salesforce, tinha outros. A gente acabou se espelhando nesses caras para poder desenvolver a Desk Manager. Hoje a Desk Manager é uma solução de gerenciamento de serviço que leva a governança no atendimento para as empresas. Então, nós navegamos tem uma história, mas de 2019 para 2020 nós participamos do Scale Up da Endeavor. A Endeavor, você sabe que é o maior ecossistema de empreendedorismo no mundo, e nós somos cases de inovação da Endeavor. A partir daí virou a chave, e a gente começou a atender clientes médios e grandes, saindo só do pequeno. Hoje nós estamos em mais de 20 países, atendendo diversas indústrias, desde tecnologia, farmacêutica, varejo, governo. Então, saímos de um software de atendimento simples de TI para um software de atendimento em governança, gerenciando N áreas. Aí eu tenho cliente com mais de 90 áreas usando, do Brasil para o mundo, e empresas globais usando do software brasileiro. Isso é muito orgulho assim, para nós que somos brasileiros, né? Conseguir levar a bandeira do Brasil para fora. Você sempre teve essa sensibilidade de identificar oportunidades? Eu sempre tive sem ter uma metodologia. Hoje existe metodologia para N situações, né? Então imagina se eu tenho um Kanban, eu tenho o to-do, backlog, né? Falando de tecnologia, a gente consegue ser fácil de identificar isso. Então eu busco oportunidades em uma roda de conversa a todo momento. Dali, às vezes não é para mim aquilo, mas eu coloco no meu backlog e falo, isso aqui eu vou usar em algum lugar. Essa mesa tá impecável. Com certeza vocês usam aqui um conceito de 5S. Isso eu aprendi na indústria. Você vai nos nossos escritórios, as mesas elas têm que estar limpas, sem papel, sempre pronta para receber um cliente e para o seu colaborador trabalhar. Isso foi uma oportunidade que eu vi na indústria.
né? Então, eu busco, sim, eu busco fora do Brasil. Tive na Índia em fevereiro, depois eu fui para os Estados Unidos. Então, eu vou buscar isso fora e trago e ainda compartilho. Essa é a parte boa, né? De você poder ajudar outros empreendedores com o que você viu no site, que às vezes não é para você, mas é para o outro. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Célio Fabiano. O Célio é CEO da Desk Manager. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Célio Fabiano. O Célio é CEO da Desk Manager. Nós sabemos, né, Célio, que essa vida de empreender não é só rosa, né? Você tem alguns espinhos no meio do caminho, né? Olhando para trás nesses quase 25 anos, chegou algum momento que você falou, cara, acho que eu vou trabalhar para os outros, ou você sempre perseverou e teve alguns momentos mais críticos dessa tua história que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Tive algumas passagens, né? E a gente... eu tento sempre usar o conceito de dormir e deixar para tomar a decisão no outro dia. Mas sim, sempre a gente dá umas desmotivadas, e a gente dorme, acorda, toma aquele café da manhã com a sua família, e você fala, não, peraí, eu vim aqui por um propósito, né? Eu vou atrás. Então a gente sempre... Eu tive um problema em 2014, eu tirei um pequeno tumor na cabeça, né? E ali eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? E ali foi a virada da chave. Inclusive, para a gente dar um foco tão grande no Desk Manager, eu fiquei 6 meses assim, em reabilitação, mas eu pude contar com pessoas que hoje são meus sócios, são meus líderes, são meus heads, que nos fizeram chegar até aqui. Então, eu me apeguei assim, a deixar as pessoas fazerem o que elas sabem fazer de melhor, sabe? E me ajudar. E deu certo. E hoje são pessoas que estão tendo sucesso junto comigo. Eu acho que isso não tem preço, sabe? De você levantar todos os dias e falar, meu, eu tenho algumas famílias junto comigo, né? E eles estão querendo, então vamos junto. Então, eu acho que se pudesse dar um recado assim, é não desistir. Porque problema nós vamos ter todos os dias. Problema com o colaborador, problema com o cliente, problema com o governo, problema com todos, né? Com imposto, com preço. Mas isso é nosso dia a dia, né? Nós temos que alcançar alguma coisa maior. A gente tem sonhos, né? Não podemos ficar só atrás da mesa. Se você decidir empreender, é que você quer algo grande. E eu quero algo grande, eu busco algo grande. E eu tenho levado pessoas comigo que confiam em mim, que eu confio em outras pessoas que eu admiro, que estão comigo, meus conselheiros, que me fazem crescer. E você tem hoje a ideia de que você acaba sendo hoje um executivo, um empreendedor que inspira outras pessoas, Célio? Você sabe que, ainda que a gente não note, as pessoas acabam prestando atenção, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente defende, daquilo que a gente vai criando. Você, nessa tua trajetória, imagino quantas pessoas você tem inspirado, né? Você leva isso como propósito de vida também? Eu levo. E quando eu identifico que a pessoa está se espelhando no Célio, está se espelhando na nossa companhia, eu dou força para ajudá-lo. Porque fala, nossa, eu tenho um valor que eu tô tendo, né? Que eu estou passando para alguém, é o que eu aprendi dos meus conselheiros, né? Eu tento sempre pegar... e me ancorar em conselheiro de pessoas que já trilharam outros caminhos, né? E é para isso que serve o conselheiro, e principalmente os de cabelo branco. E que não seja tecnologia, porque tecnologia nós conhecemos, né? Essas pessoas elas já passaram por desafio, por crise, né? Cada 4 anos tem uma crise. Então eu venho aprendendo com elas. Para não sentir falta, né? Para não sentir falta. Agora está cada 2 anos. Eu tento me inspirar nessas pessoas e poder levar isso para outras pessoas que estão ainda começando, estão trilhando. Esses dias chegou um empreendedor e falou assim, dá uma olhada nessas fotos. Aí eu falei assim, eu copiei o seu escritório inteiro. Eu falei, como assim? Aí eu falei, nossa, é igual a ripinha, o modelo do quadro, ele foi no mesmo fornecedor de quadro. Eu falei, que legal, por quê? É inspirador.
Se eu tenho um ambiente limpo, eu tenho um ambiente agradável, eu tenho um espaço que eu tenho uma cultura boa. Nós temos uma essência que está no nosso site, vocês podem baixar no site da Desk Manage, tem a essência da Desk Manage. Eu nunca escrevi missão, visão e valores. Porque a maioria das empresas elas escrevem, mas não pratica, elas não executam. Então nós temos a essência. E várias dos itens que estão na essência não são negociáveis. Por exemplo, a confiança mútua. Eu não peço atestado médico. Não preciso. Luciano, você vai no médico? Vai no médico. Você não precisa mandar um atestado para mim, cara, porque eu estou confiando que você vai no médico. Agora, se por algum motivo eu identificar que você não foi no médico, você rompeu um negócio que é o mais valioso e não é negociável, né? Que é a confiança mútua. Aí se não é para você estar comigo, é para você ir para um outro caminho. Então, a nossa essência é que nos rege, sabe? Agora, tradicionalmente, o empreendedor, ele é, primeiro, inquieto, né? Ele é um visionário, adora trabalhar, mas a grande maioria tem uma deficiência que é ser o gestor, né? Que ser aquele cara processual, aquele cara organizado. Em que conjunto, que grupo você se enquadra, sério? Você é o empreendedor que precisa ter uma equipe para complementar, eventualmente, o perfil que você não tem, ou você é um empreendedor mais completo? Eu tento ser um generalista. Eu sou um gestor generalista. Então, eu conheço muito algumas áreas. Eu não sou desenvolvedor, por exemplo, mas eu tenho o meu sócio que ele é muito bom desenvolvedor. Então, eu tenho alguns skills que um vai complementando o outro. Então, eu sou generalista. E nessa passagem que eu te comentei de 2014, né, que eu tive um problema de saúde, eu era muito centralizador das coisas. E aí eu fiz uma mudança. Então, eu trouxe líderes especialistas para cada área. E aí eu me ancoro neles para poder falar, vamos tomar a decisão juntos, né? Então, eu sou um generalista. Às vezes eu tento trazer para mim, tem coisas que só eu gosto de fazer. Vou dar um exemplo, nós estamos fazendo um espaço de experiência novo, com mais de 1.000 metros quadrados no Itaim Bibi. A pandemia levou para dentro, mas agora está levando para fora, né? A gente precisa voltar. Isso está comigo, porque eu quero que tenha a cara do Célio, que tenha a cara da Desk Manager, sabe? A essência. Então, eu sou centralizador em algumas coisas. E delego para quem faz melhor do que o Célio. A gente tem falado com muitos executivos e tem desafiado eles considerarem a possibilidade deles pensarem em empreender. Eles não falam, mas no fundo você percebe que tem um engano muito grande, enrustido nessa questão de você ser CLT. Eu não tenho nada contra CLT, mas é algo que não coube na minha vida, que é a segurança, né? Tem segurança nem como CLT, nem como empreendedor, né, Célio? Como é que você... E nem com o executivo, né? Como executivo é CLT, né? Como é que essa percepção de achar que você está debaixo de um CNPJ pode trazer segurança na sua trajetória como executivo, enfim, como é que você faz essa leitura dessa dinâmica que eu vejo em muitos executivos que preferem continuar debaixo de um CNPJ do que se aventurar a empreender no mercado? Eu vejo que tem o tomar risco, às vezes é um medo, é um receio. Eu tive em Harvard, agora no Brasil Conference, que vocês devem conhecer, que é um evento feito por alunos do MIT e de Harvard há mais de 11 anos, né? Eu tive a oportunidade em 2 edições, levei meus filhos menores para poder participar e ficar ao lado dos bilionários, né? E aí o Jorge Paulo Lemo, que é uma referência, né? Já li O Sonho Grande, e o sonhar pequeno e o sonhar grande é a mesma coisa. Às vezes o executivo tem medo de sonhar grande, ele fica sonhando pequeno atrás de uma mesa, que não tem nada de errado, né? É um momento de vida. Ele falou assim, para os jovens que estavam lá, os alunos em Harvard e no MIT, porque foi 2 eventos simultaneamente, ele falou assim, vocês estão estudando muito, mas não estude muito, porque quem estuda muito não consegue tomar risco, porque você tem acesso ao dado, você tem acesso a coisas que o empreendedor não tem. Eu não tenho acesso a algumas coisas, eu só vou e faço. Às vezes dá muito errado, mas às vezes dá muito certo. Então tomar risco, eu acho que as pessoas têm que arriscar mais, tem que sair de trás da mesa. O quanto os relacionamentos foram e continuam sendo importantes nessa tua trajetória, Célio? Para mim é o mais importante.
não foram, eles são os mais importantes. Nós estamos aqui hoje nesse bate-papo gostoso, porque nasceu de um relacionamento. A culpa é do Alexandre Gerardo. Esse notebook também, né, que está na sua mesa, né? Nós fazemos gerenciamento desses notebooks na ICE no Brasil, uma empresa que vale bi, né, global, mas nasceu de um relacionamento, de um café, um doando para o outro, nasceu de um bate-papo do social, não foi nem do network de negócio, foi de como nós estamos fazendo o social, como que eu estou levando isso para fora, que é algo que eu acredito. Você vai no meu escritório, tem a bandeira do Brasil, nas salas de reuniões, para todo mundo falar, eu acredito no Brasil, eu quero levar a bandeira do Brasil para o mundo, e você vai junto comigo, mas é através do jovem. Mas aí tem o social que entra, né, no bate-papo nosso aqui. Então, esse network nasceu de um café. Eu acredito muito nisso. E como é que você consegue equilibrar a responsabilidade, que não é pequena, que você tem na sua empresa, em continuar nutrindo e desenvolvendo relacionamentos, Célio? Saindo de trás da mesa e não conversar com quem está com um problema, ajudando. Eu consigo nutrir assim. As coisas boas vêm para mim assim quando eu começo a ajudar as pessoas. Hoje nós estamos num município chamado Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. E aí eu comecei a ir para os eventos de tecnologia e comecei a conectar as startups com investidores, porque nós somos investidores de startups, né? A gente acaba conectando, vendo a oportunidade e também investindo, quando o empreendedor é bom. Às vezes o produto ainda não é, mas o cara é bom. A gente investe nas startups. E quando eu cheguei nesse município, que hoje é um município grande, eu fui acolhido. Eu falei, nossa, eu quero ficar aqui. Nós levamos a nossa sede para Mogi das Cruzes. Muito legal. E saíram startups que hoje vale milhões e está fora do Brasil, já rampando, né, como diz os startupeiros. O Célio CPF, que você pode compartilhar com o nosso telespectador, hobby, final de semana, você é um cara que consegue desligar, eu imagino que é pouco provável que isso seja possível. Para um empreendedor, principalmente atuando também na área de tecnologia, como é que é essa outra versão do Célio fora do mundo dos negócios? Luciano, não desligo não. Telespectador não dá para desligar. Mas é estilo de vida. Eu tento ter um estilo de vida eu tenho 3 filhos, um de 11, de 17 e de 26. Tento trazer um pitch empreendedor para dentro. Nós conversamos na mesa de jantar sobre o financeiro, sobre política, tem debate no jantar, tem que ter. A gente fala da esquerda, da direita, do centro. De forma saudável, eu tento ensinar para meus filhos, minha esposa sempre me apoiando. Nós começamos a trabalhando junto, hoje ela está no mercado de trabalho, está trabalhando com o executivo. Mas eu tento, por exemplo, eu fui para Boston, em Harvard, levar meus filhos. E aí de lá nós fomos passear. Mas eu fui trabalhar. Então eu tento sempre conciliar, fazer 3, 4 férias no ano, de 7 dias, 15 dias. Não pego férias grandes, porque não dá, nós empreendemos. Então não dá para pegar férias grandes. E tá sempre com a família. E o olhar que nossos filhos têm que ter de empreender é a todo momento. E para esse telespectador que está atento, te ouvindo, que sonha em empreender, tem alguns receios, algumas dúvidas, com base na tua história, o que você poderia deixar como inspiração para esse sonhador que deseja empreender, que ainda não deu o primeiro passo, Célio? Eu caminhei por uma história que vocês observaram de oportunidade. E as oportunidades nascem para todos. E muitas vezes é sorte mesmo e você tem que agarrar essa ideia que veio para você. A ideia que você tem que ter é utilizar o teu WhatsApp, que deve ter dezenas, centenas de pessoas, é como você olhar e como você ajudar ela. Você ajudando essas pessoas que estão ao seu redor, que você nem imagina que você possa ajudar, as coisas boas vão voltar para você e vai chegar grandes oportunidades. Então, doe sem contrapartida, sem querer nada e busque conhecimento. Não fique esperando que o ChatGPT ou qualquer IA vai fazer tudo para você. Tem coisas que só você faz. E o network é um deles. Você não vai conseguir fazer só na internet. Tem que ir para a rua, né? É batata que vai dar certo.
Busque conhecimento, vai empreender, se é em software, se é na indústria, independente, tem oportunidade na mesa aí. Parabéns pela tua trajetória, você continua inspirando aí uma multidão que tem te acompanhado, uma honra poder ter recebido o amigo aqui. O convite é permanente, sempre que você queira atualizar algo sobre teus negócios, sobre a tua trajetória, o convite é permanente. Obrigado, Célio. Obrigado, Luciano. Um abraço para todos. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.